Canal oficial de Leandro, se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo. Canal oficial de Leandro, se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo. Canal oficial de Leandro, se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo. Os códigos que nós temos aqui juntos nessa fase. Sabendo que o Senhor é honrado e é glorificado por isso. Moço e velho é fase de vida. Mas tanto a fase de moço passa, como a fase de velho passa. Todas as nossas fases vão passar. Mas nossa vida aqui na Terra vai passar. Nós estamos no apagar das luzes. Nós estamos nos últimos instantes da humanidade. Não conte, irmãos. Não conte, não espere. Bondade, felicidade, coisas dessa natureza daqui para frente. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Esse tudo bem com vocês é uma força de expressão, um hábito, mas nós sabemos que a maioria absoluta das pessoas estão preocupadas, né? E eu recebo vários e-mails, dezenas, centenas, inclusive essa semana toda as minhas lives, principalmente de saúde, estão sendo readequadas para o assunto Israel. Sim. E Hamas. E eu já tinha combinado com o Daniel Mastral um outro assunto para nós abordarmos aqui, porque a gente estava ali numa certa tranquilidade, sim. Mas aconteceu a guerra e a gente combinou e ele aceitou aqui, vamos falar de Israel. Então, para a gente ir direto ao assunto, alguns recadinhos básicos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Fernando Betete, se inscreva no canal do Fernando Betete. Para quem não conhece Daniel Mastral, que eu acho difícil, mas ele tem aqui o canal no YouTube dele, Daniel Mastral Oficial. Vai lá, por favor, e se inscreva. Vamos prestigiar o nosso convidado, Daniel Mastral Oficial. E aqui no Instagram, danielmastral.oficial. Também para você se atualizar, ele está postando ali conteúdos mais do que diários, né? Aconteceu algum evento, ele já coloca lá. Daniel, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite aí meio que em cima da hora, mudando a nossa pauta. Mas Israel, para você, faz parte do seu dia a dia e dos seus estudos, né? Sim, sim, porque quando a gente fala de escatologia, Israel está intimamente ligada a esse cenário escatológico, né, que prenuncia o fim dos tempos, a volta de Jesus. Então, claro, meu debruço nesses estudos sempre Israel está no meio dessa história. Eu tenho feito várias lives também com pesquisadores, estudiosos da área de teologia, e me falaram que outubro ia ser bem pesado. E a gente nem acabou outubro ainda, né? Não, Qual que é a ligação de outubro e esse fato, Daniel? A Irmandade, quer dizer, os grupos satânicos, que estão se moldurando pelo mundo aí, que preparam plataformas para a ordem, tantas outras coisas, controle populacional, eles tinham como alvo, né, 2023 era um alvo muito importante, que a partir da festa da primavera de 2023, que foi 23 de setembro, né, começou a acontecer uma série de coisas, tendo um platô no mês de outubro, onde eles pretendem fazer uma grande reunião, né, de grupos que adoram ao diabo, e fazer um grande ritual, independente do fuso horário, em qualquer ponto do globo. E uma vez feito isso, eles acreditam que vai abrir comportas no mundo espiritual, vai romper membranas, né, de camadas espirituais, onde essas entidades poderiam transitar melhor na nossa dimensão, facilitando assim a implementação do governo do anticristo. Então eles já tinham isso como pauta, né? Então 31 de outubro. E paralelamente, né, eu queria aproveitar até o ensejo para convocar a galera para orar, né, fazer um levante de oração contrário em 31 de outubro, né, por arrependimento, por perdão, por resgatar valores de Deus, que hoje tem muito cristão sem Cristo, né? Tem muitas pessoas que falam de Deus, que Deus é amor, mas não vivem o amor, expressam o antagônico do amor, o oposto do amor. Então é o crente Nutella, né? A gente tem que voltar ao crente raiz.
Então, dia 31 de outubro vai piorar mais ainda. Já piorou quando veio o eclipse, né? Tivemos o eclipse Anel de Fogo. Teve um filme que passou, acho que em 2002, que falava que quem olhasse para o eclipse estava falando já. Esse filme de 2002 falava de um eclipse que ia ocorrer em outubro de 2023 e dizia que quem olhasse para o eclipse ia morrer em 7 dias. Isso era a historinha do filme. Mas fazendo uma analogia, né? Talvez esses 7 dias se reportam a 7 anos, né? Porque nós temos a Agenda 2030, vai dar 7 anos certinho aí depois. Então, eu vejo muitas coisas concatenando, né, corroborando aí para o final dos tempos, que eu creio que nós estamos não mais no princípio das dores, mas bem adiantado nelas. Talvez temos mais uns meses de dores aí para entrar na tribulação, como possibilidade pautada na observação dos sinais. Nessa matemática simples que você fez agora, 2023 para 2030, 7 anos, essa associação com os filmes de Hollywood, né, que são muito bem produzidos, Sim. ido à risca esse roteiro, e até 2030 para ser implantada esse novo roteiro mundial, né? Exato. A gente vai ter que partir daqui, né? Tem que partir daqui. É necessário o caos para que alguém venha estabelecer a ordem. Então é importante que o caos ocorra, isso já era planejamento, eu já tenho falado disso várias vezes, exaustivamente, podcast, em vídeo, entrevista. É até uma frase de Rockefeller. Rockefeller chegou a falar: o mundo só vai aceitar uma nova ordem quando estiver no meio do caos. Aí as pessoas aceitam tudo, né? Então, essa guerra já está tendo desdobramentos no petróleo, vai ter desdobramentos ainda maiores na economia, no abastecimento. A gente vê a China e a Rússia meio, não tomando partido, mas sendo a favor do grupo terrorista, do Hamas. O Brasil está neutro, o Brasil não considera o Hamas como terrorista. Então, e vejo manifestações no mundo inteiro, né? Pró-Palestina e tudo mais, de grupos extremistas, pontuando que a nossa luta não é contra o palestino, contra o muçulmano, isso é até o contrário aos valores do Alcorão, mas eu vejo essas manifestações extremistas pelo mundo. Eu recebo muitas mensagens. Recebi esses dias de uma moça que está na Alemanha, uma brasileira. Ela falou que ficou assustada de ver a situação de lá. Inclusive, lá teve um aeroporto fechado por ameaça de atentado. E ela falou: eu fico assustada de ver os judeus acuados aqui por esses grupos extremistas. Ela estava pregando na igreja dela, cristã, e passaram na frente e começaram a perturbar o culto religioso. Então, ela começa a ter receio. Ela falou: puxa vida, isso daí pode desdobrar para uma perseguição aos cristãos, né? Porque agora nós estamos vendo países, deixa eu ver aqui, acho que já anotei aqui, a Suécia autorizou a queima de livros sagrados, livros tanto de judeus quanto de cristãos. Já tinham queimado antes o Alcorão, né, não fizeram nada, e agora eles estão autorizando, legitimando a queima de livros judeus e livros cristãos. Na Suécia? Tá vendo? Na Suécia. Isso é uma matéria há pouco tempo, eu vou postar até a fonte da matéria nas minhas redes sociais em breve. Então, é uma coisa assustadora, né? Tanto a Rússia quanto a China, e agora o Irã também, né? O Irã já se coloca como uma forte potencial ameaça a Israel, está ameaçando a entrar na guerra também. Então, eu vejo esse cenário se moldurando, isso aí tende a se alastrar mais, não vai ficar concentrado só em Israel. E o Hezbollah está entrando em cena também. Está entrando em cena. Está tudo muito rápido, né? Ele é muito forte. O Hezbollah é um grupo muito mais bem armado, tem mais de 100 mil mísseis, muito mais organizado, tem mais orçamento, mais financiamento, e tem mais homens preparados para isso. Tanto é que eles entraram, né, pelo Líbano e atacaram uma base militar israelense e sabiam exatamente onde estava a porta que estava destrancada. Quer dizer, eles tinham um mapa do negócio. Como é que eles têm um mapa do negócio, né? Tinha um mapa certinho. Entraram, atacaram e mataram soldados ali. Então, é bem complicado. Israel administrar duas frentes aí, ainda mais com uma possibilidade de ameaça do Irã. Só os Estados Unidos está se manifestando um pouquinho mais aí. A gente vai ter que tomar um certo cuidado, o Daniel também já está acostumado com as palavras aqui na plataforma, né? Mas vamos falar um pouco em metáforas aqui. Ok. Tivemos aí o término da Segunda Grande Guerra, aí cerca de 1945, 47, onde o povo judeu, todos nós sabemos o que aconteceu, não é verdade? E o que está me espantando é que nas redes sociais, depois desse acontecimento, que o meu avô estava lá na guerra, né? A gente passou por isso, essa geração está começando a se levantar agora. A mesma coisa que foi feita na Segunda Grande G
está acontecendo agora, essa repulsa ao povo judeu, né? Pelo menos parte aí da população Sim. recriminando, vai embora, some daqui. O que acontece com a memória? Porque você nem pode falar nada lá do bigodinho, que você já era, né? Não, já não pode, não pode. E agora está acontecendo isso e o pessoal não reconhece. Qual que é a base para a gente esquecer, esse pessoal esquecer isso tão rapidamente e a grande mídia também não falar nada a respeito disso? Eu acho que, em parte, eu vejo, isso eu estou testando como medidor o que escrevem para mim, que tem brasileiros no mundo inteiro. O que eles reportam para mim é o seguinte, que eles têm receio de se manifestar a favor de Israel publicamente, fazendo uma manifestação pública, por exemplo, com receio de ser rechaçado por grupos extremistas. Então, existe todo um medo, né? Por causa de agora, imagina se isso desdobra com uma perseguição aos cristãos. Quer dizer, e vai acontecer, né? Já está começando aí a fomentar todo esse ódio religioso entre as nações, tudo, e se reverberar para nós, como é que vai ser? Aí a gente vai saber realmente quem está com Deus e quem não está. Mas as pessoas não se manifestam por medo, por medo. Quando muito fala em rede social, assim, protegido atrás de um teclado, vamos orar por Israel e morreu o assunto. Mas ninguém quer se envolver de fato, né? Porque tem receio de uma retaliação. É um momento bem difícil aqui. Tem algum paralelo que a gente poderia fazer pelos seus estudos, pela sua pesquisa, com na época de Noé, quando Noé chamou e a sociedade estava totalmente podre naquele Estava momento, podre, sim, e veio o podre, dilúvio. né? E fétida, né? E com o Exatamente. momento de hoje, que a gente não pode nem mais olhar do lado, né? A gente não pode mais nada. Cada dia que passa está mais difícil a liberdade. Sim, cada vez mais estão censurando a gente, estão colocando leis da mordaça, realmente que eles estão preparando aí uma nova abelhada, né? Então, em breve teremos abelhada no meio da história também. Sim. Para o final do ano, começo do ano que vem, provavelmente uma inferência pessoal minha. Agora, eu vejo esse cenário se moldurando, porque é uma profecia bíblica, né? Quando Noé foi avisado por Deus que ele ia destruir o mundo, que o mundo estava com grande perversidade, com grande maldade, o termo em hebraico é Hamas, né? Maldade, perversidade, crueldade, o termo é Hamas. Então havia muita Hamas no mundo, então Deus mandou destruir, mas Deus avisou Noé com antecedência, Noé pregou por mais de 100 anos, levou 100 anos para a construção da arca, Noé aparece com 500 anos na Bíblia e com 600 ele entra na arca. Por inferência, a arca pode ter levado cerca de 100 anos para ser construída, e aí não foi só Noé, Enoque pregou também, e as pessoas não ouviram, simplesmente não ouviram, deram de ombros, e hoje eu fico alarmado quando a gente procura anunciar a verdade num sistema culturado pela mentira, você é muito rechaçado, muito apedrejado, toma pedra pra caramba, né, por falar a verdade. Então eu já pago o preço por ser cristão, né? Então se der uma perseguição não vai mudar muita coisa para mim não, né, porque eu já sou perseguido pelos próprios cristãos, né? Então é um grande paradoxo, é o cristão sem Cristo, né? Então, Noé foi avisado e ele avisou. Então, é o nosso dever avisar, alertar o povo que está acontecendo, construam suas arcas, né? Voltem para os valores eternos, né? Peça perdão para Deus, se reconcilia com Deus, se alinha com Deus. Isso que eu tenho procurado falar, volta para essa arca, renova sua aliança com Deus, porque vai vir a chuva, vai vir a tempestade e vai ser complicado. E Deus avisou Noé 7 dias antes ainda de cair o dilúvio. Então, Deus sempre avisa os seus filhos o que ele vai fazer. Amós 3,7 fala sobre isso também. Antes de Deus fazer alguma coisa, ele revela aos seus profetas. Paulo fala isso em Tessalonicenses também, dizendo que nós não seremos pegos de surpresa. Quem está na luz não vai ser pego de surpresa. Então, não seja como os demais, que dormem, que vivem na escuridão, né? Desperta tu que dorme. Então, nós, Caiu? você está na luz. Tá me ouvindo, Daniel? Tô ouvindo. Eu tô te ouvindo. Deu uma congelada. Agora congelou aqui. Oi, e agora? Voltou? Oi, agora voltou. Você estava falando, né, que estava escrito, Paulo falou, pode concluir. Isso. Paulo falou em Tessalonicenses que nós não seremos pegos de surpresa, nós somos da luz, quem está na luz enxerga, né? Então, a Bíblia também fala que os sábios entenderão, né, em Daniel. Mas Paulo deixa muito claro, quem vai ser pego de surpresa é quem está na escuridão, quem está nas trevas, quem está dormindo, por isso que ele fala, desperta ó tu que dormes. Então eu tenho absoluta certeza que uma vez você sabendo compreender os sinais
E Jesus deixou muito claro, a Bíblia retrata, pontua muito bem. Ah, o dia só quem sabe é Deus, ok, só Deus sabe, mas ele deixou sinais para nós. E a Bíblia fala que ele revela antes aos seus filhos o que ele vai fazer. E é o momento que nós estamos vivendo. E eu tenho alertado, tenho procurado a direção, estratégia para essa galera, e muita gente ainda está dormindo, e vão ficar aqui para o pior das dores, né? Então eu creio que 2024 pode começar coisas um pouquinho piores. Daniel, você já esteve no outro lado, né? No lado escuro, e você disse agora uma frase bem interessante, né? Aquele cristão Nutella, eu sou cristão e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? O cristão de hoje tá bem frio, a gente percebe, eu sou do tempo que quando a gente passava em frente a uma igreja, o rádio do carro era desligado. No caso, minha avó, meus avós, meus pais faziam o sinal da cruz. Era uma igreja católica, sim. Exato. Ficava tudo, ó, tá passando em frente. E até em cemitério, você passava, tinha tudo um respeito. Você passava em frente a um padre, você pedia bênção para o padre. Hoje não tem mais nada disso. Isso vai pesar, essa mão vai pesar sobre a gente, Daniel? Vai pesar sobre a gente, sim, com toda certeza. As nossas escolhas vão determinar nossa colheita. E Deus é o justo juiz. Então, todo esse cenário está sendo emoldurado com a anuência de Deus, com a essência de Deus. Ele sabe disso. E o ela falou que ficou assustada de ver a situação de lá, inclusive lá teve um aeroporto fechado por ameaça de atentado, e ela falou, eu tô assustada de ver os judeus acuados aqui por esses grupos extremistas. Ela estava pregando na igreja dela, cristã, e passaram na frente e começaram a perturbar o culto religioso. Então ela começa a ter receio, ela falou, puxa vida, isso daí pode desdobrar para uma perseguição aos cristãos, né? Porque agora nós estamos vendo países, deixa eu ver aqui, acho que eu anotei aqui, a Suécia autorizou a queima de livros sagrados, livros tanto de judeus quanto de cristãos. Já tinham queimado antes o Alcorão, né, não fizeram nada, e agora eles estão autorizando, legitimando a queima de livros judeus e livros cristãos. Na Suécia? Tá vendo? Na Suécia. Isso é uma matéria há pouco tempo, eu vou postar até a fonte da matéria nas minhas redes sociais em breve. Então, é uma coisa assustadora, né? Tanto a Rússia quanto a China, e agora o Irã também, né? O Irã já se coloca como uma forte potencial ameaça a Israel, está ameaçando a entrar na guerra também. Então, eu vejo esse cenário se moldurando, isso aí tende a se alastrar mais, não vai ficar concentrado só em Israel. E o Hezbollah está entrando em cena também. Está entrando em cena. Tudo muito rápido, né? Ele é muito forte. O Hezbollah é um grupo muito mais bem armado, tem mais de 100 mil mísseis, muito mais organizado, tem mais orçamento, mais financiamento, e tem mais homens preparados para isso. Tanto é que eles entraram, né, pelo Líbano e atacaram uma base militar israelense e sabiam exatamente onde estava a porta que estava destrancada. Quer dizer, eles tinham um mapa do negócio. Como é que eles têm um mapa do negócio, né? Tinha um mapa certinho. Entraram, atacaram e mataram soldados ali. Então, é bem complicado. Israel administrar duas frentes aí, ainda mais com uma possibilidade de ameaça do Irã. Só os Estados Unidos está se manifestando um pouquinho mais aí. A gente vai ter que tomar um certo cuidado, o Daniel também já está acostumado com as palavras aqui na plataforma, né? Mas vamos falar um pouco em metáforas aqui. Ok. Tivemos aí o término da Segunda Grande Guerra, aí cerca de 1945, 47, onde o povo judeu, todos nós sabemos o que aconteceu, não é verdade? E o que está me espantando é que nas redes sociais, depois desse acontecimento, que o meu avô estava lá na guerra, né? A gente passou por isso, essa geração está começando a se levantar agora. A mesma coisa que foi feita na Segunda Grande G está acontecendo agora, essa repulsa ao povo judeu, né? Pelo menos parte aí da população reprimando, vai embora, some daqui. O que acontece com a memória? Porque você nem pode falar nada lá do bigodinho, que você já era, né? Não, já não pode. E agora está acontecendo isso e o pessoal não reconhece. Qual que é a base para a gente esquecer, esse pessoal esquecer isso tão rapidamente e a grande mídia também não falar nada a respeito disso?
Eu acho que, em parte, eu vejo, isso eu estou testando como medidor o que escrevem para mim, que tem brasileiros no mundo inteiro. O que eles reportam para mim é o seguinte, que eles têm receio de se manifestar a favor de Israel publicamente, fazendo uma manifestação pública, por exemplo, com receio de ser rechaçado por grupos extremistas. Então, existe todo um medo, né? Por causa de agora, imagina se isso desdobra com uma perseguição aos cristãos. Quer dizer, e vai acontecer, né? Já está começando aí a fomentar todo esse ódio religioso entre as nações, tudo, e se reverberar para nós, como é que vai ser? Aí a gente vai saber realmente quem está com Deus e quem não está. Mas as pessoas não se manifestam por medo. Por medo. Quando muito fala em rede social, assim, protegido atrás de um teclado, vamos orar por Israel e morreu o assunto. Mas ninguém quer se envolver de fato, né? Porque tem receio de uma retaliação. É um momento bem difícil aqui. Tem algum paralelo que a gente poderia fazer pelos seus estudos, pela sua pesquisa, com na época de Noé, quando Noé chamou e a sociedade estava totalmente podre naquele Estava momento? podre, sim, e Podre, veio o podre, dilúvio. né? E fétida, né? E com o Exatamente. momento de hoje, que a gente não pode nem mais olhar do lado, né? A gente não pode mais nada. Cada dia que passa está mais difícil a liberdade. Sim, cada vez mais estão censurando a gente, estão colocando leis da mordaça, realmente que eles estão preparando aí uma nova abelhada, né? Então, em breve teremos abelhada no meio da história também. Para o final do ano, começo do ano que vem, provavelmente uma inferência pessoal minha. Agora, eu vejo esse cenário se moldurando, porque é uma profecia bíblica, né? Quando Noé foi avisado por Deus que ele ia destruir o mundo, que o mundo estava com grande perversidade, com grande maldade, o termo em hebraico é Hamas, né? Maldade, perversidade, crueldade, o termo é Hamas. Então havia muita Hamas no mundo, então Deus mandou destruir, mas Deus avisou Noé com antecedência. Noé pregou por mais de 100 anos, levou 100 anos para a construção da arca. Noé aparece com 500 anos na Bíblia e com 600 ele entra na arca. Por inferência, a arca pode ter levado cerca de 100 anos para ser construída. E aí não foi só Noé, Enoque pregou também, e as pessoas não ouviram, simplesmente não ouviram, deram de ombros. E hoje eu fico alarmado quando a gente procura anunciar a verdade num sistema culturado pela mentira, você é muito rechaçado, muito apedrejado, toma pedra pra caramba, né, por falar a verdade. Então eu já pago o preço por ser cristão, né? Então se vier uma perseguição não vai mudar muita coisa para mim não, né, porque eu já sou perseguido pelos próprios cristãos. Então é um grande paradoxo, é o cristão sem Cristo, né? Então, Noé foi avisado e ele avisou. Então, é o nosso dever avisar, alertar o povo que está acontecendo, construam suas arcas, né? Voltem para os valores eternos, né? Peça perdão para Deus, se reconcilia com Deus, se alinha com Deus. Isso que eu tenho procurado falar, volta para essa arca, renova sua aliança com Deus, porque vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai ser complicado. E Deus avisou Noé 7 dias antes ainda de cair o dilúvio. Então, Deus sempre avisa os seus filhos o que ele vai fazer. Amós 3,7 fala sobre isso também. Antes de Deus fazer alguma coisa, ele revela aos seus profetas. Paulo fala isso em Tessalonicenses também, dizendo que nós não seremos pegos de surpresa. Quem está na luz não vai ser pego de surpresa. Então, não seja como os demais, que dormem, que vivem na escuridão, né? Desperta tu que dorme. Então, nós, Caiu? você está na luz. Tá me ouvindo, Oi. Daniel? Tô ouvindo. Eu tô te ouvindo. Tem uma congelação. Agora congelou aqui. Oi, e agora? Voltou? Oi, agora voltou. Você estava falando, né, que estava escrito, Paulo falou, pode concluir. Isso. Paulo falou em Tessalonicenses que nós não seremos pegos de surpresa, nós somos da luz, quem está na luz enxerga, né? Então, a Bíblia também fala que os sábios entenderão, né, em Daniel. Mas Paulo deixa muito claro, quem vai ser pego de surpresa é quem está na escuridão, quem está nas trevas, quem está dormindo, por isso que ele fala, desperta ó tu que dormes. Então eu tenho absoluta certeza que uma vez você sabendo compreender os sinais, e Jesus deixou muito claro, a Bíblia retrata, pontua muito bem, o dia só quem sabe é Deus, ok, só Deus sabe, mas ele deixou sinais para nós, e a Bíblia fala que ele revela antes aos seus filhos o que ele vai fazer, e é o momento que nós estamos vivendo, e eu tenho alertado, tenho procurado a direção, estratégia para essa galera, e muita gente ainda está dormindo, e vão ficar aqui para o pior das dores, né? Então eu creio que 2024 pode começar coisas um pouquinho piores. Daniel, você já esteve no outro lado, né, no lado escuro, e você disse agora uma frase bem interessante, né, aquele cristão Nutella, eu sou cristão e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? O cristão de hoje está bem frio?
a gente percebe, eu sou do tempo que quando a gente passava em frente a uma igreja, o rádio do carro era desligado. No caso, minha avó, meus avós, meus Sim, pais faziam o se era uma sinal igreja da cruz. católica, sim, fazia o sinal da Exatamente. cruz, Ficava sim. tudo lá, tá passando em frente. E até em cemitério, você passava, tinha tudo um respeito. Você passava em frente a um padre, você pedia bênção para o padre. Hoje não tem mais nada disso. Isso vai pesar, essa mão vai pesar sobre a gente, Daniel? Vai pesar sobre a gente, sim, com toda certeza. As nossas escolhas vão determinar nossa colheita. E Deus é o justo juiz. Então, todo esse cenário está sendo emoldurado com a anuência de Deus, com a essência de Deus. Ele sabe disso. E o pior de tudo não é o apocalipse, né? É o dia do juízo de Deus, é o dia da vingança do nosso Deus, porque aí não tem bunker para você se esconder, aí não tem onde você escapar. Então Deus vai trazer o juízo sobre essa terra, está muito claro ali, e Deus vai soltar um demônio que está preso no poço, que é o Abaddon. Deus vai dar a chave para um anjo, ele vai abrir o poço, Abaddon vai sair, vai liderar que é o destruidor, vai liderar uma ordem de demônios que vão solapar a terra. Os vivos não têm inveja dos mortos. Então a coisa vai ficar bastante feia. Deus vai libertar um anjo caído que está preso no rio Eufrates também. Seria os abismos, né? E esse daí vai causar destruição da terça parte da terra. Então, muitas pessoas falam, Israel vai ser atacado por um exército de 200 milhões de pessoas, mas é desproporcional isso, né? E esse exército vai destruir a terça parte da terra. Israel não é a terça parte, não representa a terça parte, mas são entidades diabólicas que vão estar atuando no planeta. Então, hoje tudo corrobora, a gente vê desde resgatando valores aí do aquecimento, né, o aquecimento do nosso planeta, né, da proposta do Fórum Econômico Mundial de estabelecer o grande reset. O Musk endossa isso e fala, com a inteligência artificial, muita gente vai perder emprego. Então é melhor que as pessoas tenham um salário mínimo, universal, quer dizer, está tudo corroborando para isso, né? E nós estamos caminhando para o cumprimento da profecia já estabelecida lá nas pedras da Geórgia que explodiram, né? Que ninguém até hoje sabe quem foi o cara que mandou fazer, né? Silêncio absoluto em Nárnia, não descobriram quem foi o empresário. Ficou mais de 40 anos em pé, ninguém soube. Era Stonehenge americano. Aí explodiu. E estava escrito dentro dos parâmetros que o mundo teria que ter 500 milhões de pessoas. Então, nada melhor para você rebaixar esse número, né, do que você ter conflitos, né, e você ter doenças, né? Então, isso daí é coisas que vão estar acontecendo cada vez mais no nosso meio. Bom, você falou de 2023 para 2030, 7 anos. 7 anos tem muito a ver com escatologia bíblica. Escatologia. Mas no seu entendimento, esses próximos 7 anos tem a ver com aqueles 3,5 de turbulência, 3,5 depois de paz. Então, para você, já estamos aqui no 44 e 30 do segundo tempo já. No meu entender, sim, não só no meu entender, mas outros teólogos, outros estudiosos da palavra corroboram, estão alinhados no mesmo pensamento. Né? Espero até estar errado, né? Mas se estiver certo, pautado na observação dos sinais, os sinais que vão dar a direção para mim. Pautado na observação dos sinais, eu vejo que nós estamos terminando esse princípio de início das dores, já para o final das dores, temos mais alguns meses. 2024 poderia, né, pautado na observação dos sinais novamente, começar o período que nós vamos chamar de tribulação. A igreja vai passar pela tribulação, tem que ser aprovada e aprovada pelo fogo. E aí nós vamos chegar em 2027, entre julho e setembro de 2027, hipoteticamente, pautado na observação dos sinais, não é uma afirmação, importante colocar, poderia ocorrer o que a gente entende como arrebatamento da igreja, né? O resgate de Jesus, que Jesus colocou isso para nós. Porque está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, que todo aquele que tivesse o nome escrito no livro da vida, não vai ficar aqui para o dia da angústia do Senhor. Então vai ter momentos de angústia como nunca houve, nem tampouco haverão de haver. É a grande tribulação, é o cenário perfeito para todo esse caos ser instalado aí. O que a gente está vendo agora é uma pequena centelha. O Brasil não tem ideia do que é um conflito armado, não tem ideia do que é o que está acontecendo em Israel. Nós não experienciamos isso. Essa geração não sabe disso. Então está esse crente Nutella, ele vê o negócio pela televisão, está longe, acha que está numa zona de conforto, dá pitaco, fala sem saber, né, e não tem compromisso com Deus. É um momento que a gente tem que resgatar esses valores, realmente fundamental. E aí que tem o platô em 2030. Né? Tá. Brasil, né? Sempre falo de Brasil, é o berço do evangelho, o Brasil vai ser poupado, o povo cristão, até um pouco tempo atrás, aí, a maioria absoluta da população, estou falando de 1970, 1960, sim. 90% era católico, depois com
os protestantes, né, os evangélicos foram, mas, ou seja, são cristãos e sempre tem uma promessa para o Brasil. O Brasil vai ser poupado ou vai ser como um outro país qualquer? Essas informações, não, o Brasil é o berço aqui. Como que você vê essa questão do Brasil? Não vai ser poupado. Você vê tanto o sistema político do Brasil, toda a engrenagem está contaminada com corrupção. Desde a descoberta do Brasil, já teve roubo, já teve desvio, os padres jesuítas roubaram os índios, né? Os portugueses roubaram, estupraram índios, trouxeram escravos para cá, quer dizer, já começou a coisa bem tumultuada aqui no Brasil, a gente vê esse reflexo de corrupção até os dias de hoje, e não tem como ser poupado. Você vê o cenário político muito claro ali, inclusive o Brasil nessa isenção, né, se colocando isento nesse sistema atual, diante dessa situação atual, e não condenando grupos extremistas, já é uma coisa para colocar um alarme, né? E outra, já falaram de avivamento no Brasil, muitas vezes você deve ter acompanhado, esse ano é o ano do avivamento, agora vai, agora o fogo pega, esse ano o fogo vai cair. Teve até um pregador americano que veio mais de 10 vezes no Brasil, é só se dar uma bugada na internet aí, avivamento de fogo no Brasil. Você vai ver cartaz, 10 anos seguidos, veio um pregador americano profetizando que íamos ter um grande avivamento. E não teve. Na verdade, as pessoas se distanciaram cada vez mais de Deus. O povo, ele pode até dizer que adora a Deus com seus lábios, mas o coração está longe de Deus. Não está mais linkado com Deus. Então, o Brasil ele vai se tornar, assim, um grande celeiro para o mundo, nós temos muita terra, mas o projeto da agenda, né, que nós falamos anteriormente, essa agenda estabelece também, inclusive, um controle sobre a produção de grãos, né? Então já tem alguma coisa estranha aí. E também o Brasil é o número 2 em produção de transgênico no mundo. O número 1 é os Estados Unidos, o número 2 é o Brasil. Né? E já foi comprovado cientificamente que isso não é tão bom assim. No começo eram chamados de alimentos Frankenstein. Aí agora caiu no esquecimento, agora está tudo modificado, está tudo modificado. Então, quer dizer, a gente não vai exportar alimento, né? A gente vai exportar alguma coisa que não seja tão saudável assim. Porque se fosse saudável, não teria o cofre do fim do mundo, aquele bunker cheio de sementes preservadas, sem alteração genética que está na Antártida, né? Então, eu não creio, o Brasil não vai ser poupado, não, com toda certeza. Mesmo porque nós não temos o número de cristãos de verdade aqui. Tem muitos cristãos sem Cristo. Né? Tem pessoas que falam, que levantam a bandeira do cristianismo, falam que amam a Deus, mas a vida delas é completamente incompatível. Não estendem a mão, não têm compaixão, julgam, sentenciam, condenam. É uma briga entre irmãos. Quer dizer, o diabo ele fez na terra o que ele já tinha reproduzido nos céus, né? Replicou uma outra rebelião aqui, onde o ser humano se tornou mais a imagem e semelhança dele do que de Deus. É que a gente até falou do filme lá, Nefários, né? Sim. Daniel, não tem um justo, eu pergunto, não tem um justo no Brasil, não tem um justo nesse mundo para pedir misericórdia para Deus? Tem vários justos nesse mundo, tem várias pessoas que são ícones, que são referências, que são homens e mulheres segundo o coração de Deus, que estão procurando a direção ao povo. E o povo tem o seu livre-arbítrio, porque se olhar biblicamente falando, todas as vezes que entrar cativeiro no povo de Deus, né, o profeta é levantado e dá orientação para o povo, e o povo negligencia aquilo. Está acontecendo de novo. Então tem justos sim, tem os profetas, tem pessoas dando direção, homens segundo o coração de Deus dando direção, mas o povo não escuta, né? Ele ouve, mas não escuta, e continua crucificando o amor e prestigiando o bandido. Então, muitos vão ter um encontro com Deus pelo pior dos caminhos, que é pela dor. Ou você se aproxima por amor ou pela dor. E na grande tribulação vai ser exatamente isso, vai ser pela dor. Porque muita gente, aí sim vamos ter um avivamento, aí muita gente vai se converter na grande tribulação. Agora não. E vamos fazer uma pincelada de política aqui. Estados Unidos, aí, ano que vem, eleição, tem a situação, vai ser repetido, né? Joe Biden, Donald Trump. Isso ameniza alguma coisa se o Trump voltar? Como que você avalia? O Trump ele volta, eu tenho certeza que ele volta. Inclusive, ele deu uma saída estratégica francesa para deixar o Biden numa situação mais complicada e favorecer a Rússia, né, no que eles tinham que fazer. E se o Trump tivesse no poder agora, não poderia acontecer o que está acontecendo. Então deixou esse fogo na mão do Biden mesmo, e o próprio Biden liberou 6 bilhões que estavam congelados para o Irã, né, em troca de libertação de alguns prisioneiros, e isso, segundo o Trump, ele aproveitou isso como palanque, e falou, olha, financiou, né, o que está acontecendo aí, né. Mas um detalhe interessante também, que vale pontuar, para não esquecer, a CIA avisou, avisou Israel no dia 28 de setembro, que tinham suspeitas de que eles poderiam ser atacados. Não pode
negligenciar as direções que estão vindo para nós. Né? E o Trump volta e provavelmente ele vai estabelecer a paz. Inclusive os judeus acreditam que o Messias deles já está vivo e já está entre eles. Eles acreditam nisso. E o Trump tem um forte potencial nisso. Ele é muito querido por Israel, ele e o genro dele também, né? Muito querido ali, né, pelos acordos. E o genro dele, você acredita que o genro dele tem essa figura que o pessoal já está comentando, que seria ele o apaziguador aí do... Ele vai ser um instrumento para apaziguar, né? Claro, ele vai ser encabeçado, tem uma hierarquia aí, o Trump vai estar arquitetando, mexendo os cordéis, ele vai ser a peça que vai ser colocada na frente para ele ficar dos bastidores, né? E vai organizar essa paz aí. Ele inclusive, quando o Trump, 45º presidente norte-americano, número 9, é muito importante para o satanismo, né? Porque Satanás recebeu 9 pedras de Deus, tem Ezequiel 28, etc e tal, ele acabou transportando a embaixada americana para Jerusalém. Isso teve um desdobramento muito espiritual muito grande. Foi o Trump que fez. E ele fez isso em 2018, onde ele era o 45º presidente norte-americano, onde Israel completou 70 anos, que é uma geração bíblica, né? Salmo 90:10. Então, exatamente 70 anos, né, a figueira floresce, né? E aí transporta a embaixada para lá, chancelando isso. Um pouco antes disso, nós tivemos sinais astrológicos também do céu. Tivemos a tetra de luas e sangue, 2014, 2015. Né? Teve lua de sangue na criação do Estado de Israel, lua de sangue na Guerra dos 6 Dias, onde Jerusalém é anexada ao Estado de Israel, e a lua de sangue pertinho de 2018. Aí, lembra daquela propaganda do Itaú? Mostrava Feliz 2018, né? De repente, corria embaixo no calendário, chegava 2023 e a propaganda terminava com uma menina no fundo, né? Um prédio em escombros, destruído. Quer dizer, como assim? Feliz 2018, vai para 2023 e mostra um cenário de guerra em 2023, né? E exatamente o que a gente vê hoje pela televisão. Quer dizer, eles sabiam, eles conheciam a agenda, certamente conheciam. Essas cantadas de bola não são aleatórias. E o Trump volta, sim, ele está aproveitando isso como palanque, vai ganhar as eleições e provavelmente ele vai estabelecer a paz, uma falsa paz. É o que a Bíblia fala, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. E aí, se a gente linkar isso com a profecia de Apocalipse, capítulo 17, que fala do 8º rei, esse 8º rei faz uma alusão muito forte ao Vaticano, né? Se pegar todo o texto dentro do contexto, o contexto histórico, faz uma alusão direta ao Vaticano. O Tratado Latrão foi assinado e a partir daí começa uma contagem de reis do Vaticano. Pio XI não pode contar porque ele já estava em exercício. Todos aqueles que vieram após ele, através do conclave e tudo mais, começa a ser contado. O Papa atual é o 7º, o próximo é o 8º, que seria o falso profeta que daria apoio ao anticristo, que tem um grande poder bélico. E a Bíblia ainda retrata, aproveitando só para não perder o fio da meada, que o primeiro dos cavaleiros, né, a entrar em cena é o cavalo branco. Né? E o cavalo branco mostra um cavaleiro que está em cima do cavalo branco que representa poder, autoridade, que nem Napoleão no cavalo branco, Dom Pedro, o príncipe da Cinderela no cavalo branco, sempre poder e autoridade. Ele está com um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Então mostra que é uma pessoa de grande poder, militar inclusive, mas ele não vai usar desse poder militar no primeiro momento, não vai usar essas flechas, mas ele tem um arco nas mãos, né? E os Estados Unidos têm todo esse potencial, o maior arsenal do planeta de armamentos e tudo mais. Então, também é fato que a CIA sabia que a Rússia ajudou os Estados Unidos, noticiaram isso, né, amplamente, depois abafaram o caso. Então, não tem problema nenhum do Trump com o Putin, né? Estão no mesmo time aí e ele vai voltar e vai trazer a paz. Mas, Daniel, você vai explicando isso de uma forma tão pedagógica, tão didática, que todo esse movimento dessas peças parece que eles estão lá na cozinha tomando um café. Olha, agora você faz isso, depois amanhã eu vou fazer isso aqui, o ano que vem a gente faz isso. E está tudo combinado, está tudo combinado há anos, desde a virada do século, desde 2021, né, onde teve o ataque nas Torres Gêmeas, e agora esse ataque é comparado ao ataque das Torres Gêmeas, né, na sua proporcionalidade. Eles precisavam de uma grande quantidade de energia vital. E você só obtém isso, né, com um cessar da vida. E como é que eles iam fazer isso em larga escala? Né? Queimar 3.000 pessoas. Aí tivemos, logo no início do século, isso. Então já começou ali, embrionário, né, esse preparo, né, para essa ordem, para esse controle e tudo mais. Aí aproveitam o ensejo, né, de uma PAN para promover o grande reset, vem lá o Al Gore, começa a falar em 2006 do aquecimento,
ganha o prêmio Nobel em 2007, não se fala mais nisso, os geofísicos até contestam ele, e agora traz isso à tona de novo. Traz isso à tona outra vez, trazendo uma preocupação. Ultimamente nós tivemos ondas de calor absurdas no país inteiro, né, completamente fora da casinha, e eu creio que aí tem tecnologia de ondas HAARP, que é uma arma militar, né, e isso existe há muito tempo, não é novidade, é que não se fala muito nisso, mas estão calibrando as coisas aí. Isso tudo que você me falou trouxe uma curiosidade, não sei até se você tem algum curso desse tipo, porque se você pegar todas as notícias, né, todos esses acontecimentos que têm uma ligação com a profecia bíblica e colocando isso num painel, isso fica claro como 2 mais 2 são 4. Fica, super, não tem como contestar. Eu falo isso melhor em seminário presencial, a gente vai ter um dia 11 de novembro, né, no Vale da Bênção, onde eu tenho mais liberdade para falar, e falo dentro da plataforma dos Guardiões, né, que é mais fechado, eu estou mais protegido ali para treinar essa galera. Mas eu coloco, sim, esse painel, e tem muita coisa. Pegar um fato isolado, né, esse aí, tem que mandar para esse e-mail aí do seminário, tá? Daniel Pessoal, Mastral, aqui eu presencial, estou aqui no Instagram dele, tá? Se você entrar ali, se você quiser participar, danielmastral.oficial, você tem uma postagem aqui, seminário dia 11 de novembro. O que vai ser falado nesse seminário, Daniel? Eu vou dar um preâmbulo geopolítico de tudo que está acontecendo, vamos falar de escatologia, né, do que está ocorrendo e o que ainda virá por vir, né, colocando esse painel, concatenando as informações, agrupando essas informações para que não fique dúvida. E também, principal, tem que dar uma estratégia. Não adianta só mostrar, você pode ter o exército mais bem preparado da terra, mais bem armado, como Israel tem, e foi surpreendido. Né? Então, você tem que vigiar e orar sem cessar, a gente vai passar estratégias disso, estratégias que têm respaldo nas escrituras sagradas, e principalmente como você proteger sua casa, sua família, seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, né? Como é que a gente se protege, né? Diante do que vai acontecer, do que a gente já está acontecendo. Quais são as estratégias para isso? Está tudo na palavra de Deus, Jesus deixou tudo para a gente ali, nas suas parábolas, está muito claro, mas muita coisa está em código, né? Então, porque Jesus não podia falar abertamente, né? As pessoas não iam entender, por isso ele falava em parábolas, e até mesmo alguns discípulos não entendiam as parábolas, né? Até Nicodemos não entendeu a parábola, o mestre da lei foi lá questionar, tem que nascer de novo? Então, mesmo Jesus desenhando, foi difícil de entender. E hoje a gente tem mais conhecimento, mais discernimento, é um momento que os sábios entenderão. É como está no livro de Daniel 12:10, essas palavras vão estar cerradas até o final dos tempos. Daniel quis entender o contexto daquelas palavras que ele estava recebendo, e Deus deixa muito claro para ele, essas palavras estão seladas até o final dos tempos. Aí os sábios vão entender, no final dos tempos vai abrir essas comportas e as pessoas vão ter esse entendimento. E chegou esse momento, nós precisamos ter entendimento do que está acontecendo e nos posicionar diante disso. Não apenas sermos meros observadores da história, mas ser participantes da história. E as coisas vão afunilar. Pessoal, estou entrevistando aqui Daniel Mastral, a gente está falando de tudo um pouquinho, mas principalmente o envolvimento de Israel nessa guerra contra o Hamas. Eu quero compartilhar com você que está chegando aqui. Esse daqui é o Instagram dele, danielmastral.oficial, para você se inscrever. Ele faz postagens todos os dias ali sobre escatologia, os acontecimentos bíblicos. E também tem Daniel Mastral Oficial no YouTube, também para você estar acompanhando todas as informações nesse momento e que existe uma batalha espiritual. E falando batalha espiritual, literalmente estamos vivendo uma? Na verdade, já mudamos o status disso. Agora já estamos numa guerra. Agora estamos em guerra espiritual. Né? A batalha já foi. Agora é guerra. E numa guerra você tem que ter um posicionamento, você tem que ter voz de comando, você tem que ter conhecimento estratégico. Você pode ter o melhor exército, a melhor arma. Se você não souber usar, não adianta. É como você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Você ter um caça e não saber pilotar. Então, não adianta você ter a Bíblia e não saber usar, não conhecer a palavra, não saber como agir. Então, a palavra de Deus é um norte, ela dá todos os detalhes para a gente. E é por isso que Deus ele coloca muito claro, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados para salvação, mas poucos escolhidos para liderarem. No exército tem mais liderados do que líderes, tem mais soldados e menos capitão, menos sargento. Então, Deus levanta esses capitães nesse século para dar direção aos soldados de Cristo, os guerreiros da luz. E é importante a gente ouvir essas vozes que clamam no deserto, que estão dando direção e norte ao povo, e não correr atrás
faz o falso profeta. O falso profeta vai te enganar, vai falar o que você quer ouvir. Né? Tá. E a realidade é bem diferente. Bom, você falou que está tudo escrito para proteção. Você mora em São Paulo, é isso? São Paulo. Eu moro aqui em Maringá, no Paraná, que é uma cidade menor, mas a gente já está percebendo a violência chegando mais perto, inclusive pessoas aí menos favorecidas, já nos sinaleiros, Exato. coisa que para o interior ainda estava um pouco distante, né? Quando eu vou para São Paulo, a gente vê isso de forma mais Exato. abundante. Como que eu posso proteger a minha família nesse momento que a gente percebe uma violência física cada vez mais constante? Para você ter ideia, aqui em Mandaguaçu, esse final de semana, a pessoa matou um outro ali com enxadada, Meu amarrou Deus. as duas testemunhas para assistir à morte, abriu o coração dele, fritou o coração e deu para as testemunhas o coração. Deus. Olha a violência que... Porque antes ela matava, né? Matava, né? Agora Agora não. tem um requinte de crueldade. Olha né? o requinte. E tudo isso ele colocou a Bíblia sobre o corpo dessa vítima. Né? O pessoal está todo mundo aí comentando o que tem por detrás disso. Então, Daniel, como proteger a família, né, nesse momento de violência e também como proteger de forma espiritual? É possível? Sim, é possível. Primeiro ponto, quando Jesus ele se reporta em Mateus 24, ele está falando do final dos tempos, princípio das dores, etc. e tal, não é só Mateus 24, mas tem que concatenar uma série de textos para você ter a visão mais completa, não pode pegar texto fora de contexto, virar pretexto, né? Mas Jesus ele deixa muito claro, fujam para os montes. Então não é um monte literal, né? É um local mais afastado das cidades, um local com menos movimento. Então quando der uma direção para você, olha, vamos abrigar todo mundo, sei lá, vamos usar um exemplo, tá? Tem comida, tem proteção, né? Então é mais seguro. Não vá para lá porque não vai ser seguro. Eles vão exterminar todo mundo que está lá. Então vá na mão contrária, vá onde não tem muita gente, procura locais mais isolados. Quer dizer, quem está no interior mesmo, São Paulo, fazenda, sítio, eles vão estar mais protegidos, evidente, de quem está nas grandes metrópoles. É claro que então, isso não é estádio possível... de futebol, escolas, shoppings, esses locais que grandes eventos aí de espaços maiores, afastar completamente. Tem mais cautela com esses espaços, mas especialmente se é muito tumultuado, né? Tumultuado demais, porque isso daí starta, né, um problema muito rapidamente. Então, evitar locais tumultuados, evitar locais com muita gente, né? Prefira locais mais tranquilos, mais serenos, e proteger sua família começa dentro de casa, realmente você se renovar. Assim como eu vejo assim, os satanistas tendo tanta devoção e respeito pelo diabo, sabe, não tem brincadeira numa cerimônia satânica. Ninguém está no celular, ninguém está olhando o cabelo do outro, não tem paquera, não tem fofoca, não tem risada, não tem loucura, sabe? É uma reverência, um respeito enorme. Isso acontece em outras, não só no satanismo, acontece na maçonaria, acontece na Rosa Cruz, acontece dentro do islamismo, numa mesquita, não tem Estamos bagunça. aqui aguardando o retorno. Oi, voltou. Você estava falando que o satanista não é brincadeira, ninguém está no celular, então vamos voltar a esse raciocínio. Exato. Nas seitas, né, no satanismo, por exemplo, não tem bagunça, ninguém fica no celular, ninguém fica dando risada durante a cerimônia, ninguém sai no meio do caminho da cerimônia, ninguém fica paquerando, olhando a cor do cabelo do outro, falando mal da roupa do irmão, sabe? Existe uma reverência, um respeito muito grande. A mesma coisa vamos encontrar em outros locais, como a maçonaria, Rosa Cruz, até mesmo dentro de mesquitas. Você não vê bagunça. Então, eles bagunçaram o coreto, literalmente, né, em nosso meio. Então o diabo sabe que no meio da bagunça, no meio do monte de gritaria, você não ouve a voz de Deus, você ouve a voz de Deus no meio do silêncio. É no silêncio que Deus fala. Por isso Jesus fala, tranca a porta do seu quarto, fecha e lá você fala com Deus. Vai no monte e ora, local afastado, silêncio, tranquilidade, não no meio da bagunça. Na bagunça Deus não fala. Então é interessante para nós protegermos a nossa casa, a nossa família. Eu vou explicar isso melhor no seminário com mais detalhes, mas em poucas palavras seria você ensinar, né, o seu cônjuge, o seu filho, você está em sinergia, você é uma só carne com a sua esposa, e ensinar os seus filhos a realmente pedirem perdão para Deus pelos erros que cometem. Porque hoje a gente erra e acha que tudo é normal, né? Tudo é normal, mentir é normal, quer dizer, uma inversão de valores, né? A mentira virou verdade, a verdade virou mentira. Deus é amor, Deus perdoa.
Caiu dessa maneira simplista demais, e não é assim. Deus é juiz, é juiz. Por isso que a Bíblia fala, busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Não é buscar prosperidade. As pessoas querem prosperidade sem trabalho, querem vitória sem luta, querem unção sem santificação. Não existe, isso é utopia. Então temos que ensinar os nossos filhos ao arrependimento, a ter uma conexão, né, o religar com Deus de verdade, e a procurarem a viver os princípios sagrados de Deus na terra, cuja principal essência é o amor. Então, se você ama ao próximo como a ti mesmo, você não tem inveja, você celebra com os que celebram, você chora com os que choram. E o nosso cérebro ele foi programado para isso, para nos recompensar toda vez que você faz um gesto positivo. Você levar um cobertor para o mendigo na rua, seu cérebro te recompensa com dopamina, endorfina, ocitocina, enzimas do prazer. Nós somos programados, por isso que a Bíblia fala melhor dar do que receber. Então, ensinar a nossa família a servir a Deus, né? Melhor servir, melhor dar do que receber. Não tem maneira mais forte de você representar a bondade e o amor de Deus na terra do que você procurando ser espelho de Cristo. Jesus, ele acolheu todos os rejeitados, ele não acusou ninguém, ele enalteceu o samaritano, que os judeus não gostavam, enalteceu o publicano, que ninguém gostava, até Mateus foi publicano, estava lá, cobrador de impostos entre os discípulos de Jesus, ele defendeu a mulher adúltera, que pela lei mosaica ela teria que ser apedrejada assim, ele era o único que poderia tirar pedra, ele era o único sem pecado, ele não atirou, porque Deus é amor, ele não joga pedra, ele estende a mão. Então, rever esses valores. Jesus viu a viúva, viu os leprosos, ele viu todos com compaixão. E hoje a gente se diz seguidor de Cristo, dos valores cristãos, dos valores do amor, e não coloca isso em prática. A gente critica muito facilmente, a gente está no meio da roda dos escarnecedores, a gente é maldizente, é caluniador, é difamador, e todo aquele que serve a Deus de verdade vai passar por isso. Então tenha ciência, você vai ser atacado sim, né? Porque não precisa ser satanista para servir ao diabo, basta você vibrar na mesma frequência que ele. Hoje as redes sociais, elas dão muita informação negativa para as pessoas, tem que saber filtrar isso, né? Então, colocam alvos inatingíveis, mostra todo mundo feliz, só que essas pessoas são profundamente tristes, vazias, buscam aprovação, enfim, querem chamar atenção de todo jeito, criticam quem faz e não fazem nada. Então, virou uma grande arena de gladiadores, né, as redes sociais. Eu vejo irmãos falando mal de irmãos, brigando entre irmãos. Nós temos que proteger as nossas crianças, ensinar valores, ensinar a orar, ensinar uma conexão com Deus, ensinar quem foi Jesus, ensinar valores do amor. Que hoje até na escola, né, tem muito, o bullying hoje em dia aumentou, né, tem outro parâmetro, né, porque aí se estende para a rede social. Antes, na minha época, era só na sala de aula, né, era só na sala de aula o bullying, né, e até esses dias eu vi, um seguidor mandou uma mensagem para mim, de uma capa da revista Economist, bem antiga, que retrata exatamente o que nós estamos vivendo. A Economist conhece o calendário, acerta sempre, é impressionante. Eu queria uma reflexão sua também sobre o seguinte, já que você falou do bullying da escola, na nossa época, né, nós temos mais de 50, né, Daniel? Quando Sim. tinha briguinha na saída da escola, que às vezes acontecia isso, tinha turminha lá, vai, bate no fulano, o outro, vai lá, bate no ciclano. E ficavam incentivando. Aí chegava uma pessoa, normalmente um professor, uma pessoa maior de idade, ali, uma pessoa mais velha, e separava, né? Então, a briga durava ali 5 minutinhos e parava, vinha uma pessoa e separava. Hoje, nas redes sociais, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, todo mundo compartilhando esses atos violentos do Hamas, todo mundo compartilhando briga, briga de trânsito, todo mundo compartilhando violência. Eu queria a sua explicação sobre o que nós devemos fazer enquanto, eu não digo nem cristãos, nem enquanto humanos, né? Enquanto humanos, de bom senso e de juízo, porque compartilhar a violência não tem benefício nenhum. Então, o que eu posso fazer para começar a mudar essa minha postura e até essa frequência de medo, né? Esse pensamento de medo, esse pensamento de depressão, de ansiedade, o que vai acontecer? Compartilhar esses vídeos não contribui em nada. Assim, quando o João escreveu o Apocalipse,
O livro do Apocalipse assim, é assustador. Você vai ler com calma, né? Tem coisas assim perturbadoras lá. Então, Deus não poupou palavras para sinalizar ao povo do que ia acontecer. Então, acho que quando você sinaliza, olha, está acontecendo isso, aquilo, então se prepara, que Jesus está voltando, são sinais proféticos ocorrendo, que o Apocalipse já tinha falado, Jesus já tinha falado, que profetas tinham falado, Joel tinha falado, e está acontecendo. Aí é um ponto da coisa. É o ponto, assim, não de explicitar a violência em detalhes, como estão mostrando por aí, coisas que acho que eu não consigo imaginar, coisa com crianças e tudo mais, né? Mas mostrar, está acontecendo. Por outro lado, a gente tem que passar também uma estratégia e falar do amor, mas as pessoas parecem que brigam muito, né? Em vez de ter alguém para separar, a Bíblia deixa muito claro que os pacificadores são especiais. Deus ele fala sobre isso no Sermão do Monte. Benditos são os pacificadores, benditos os puros de coração, porque esses vão a Deus. Então está faltando, sim, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, para trazer um pouco de equilíbrio nessa situação e mostrar os valores divinos. Olha, Deus é amor. Então, vamos orar por essas pessoas, por essas famílias, por essa situação que está acontecendo, porque tem crianças, tem idosos, tem inocentes no meio, né? Então, é uma luta em benefício do ser humano, não é a favor deste ou daquele, mas em benefício do ser humano, que tem que voltar realmente para os valores de Deus. Como a Bíblia diz, né, se seus olhos forem bons, né, todo o seu corpo será bom, né, os olhos são a candeia do corpo. Eu vejo muitas vezes as pessoas com olhar de inveja, de soberba, de raiva, de ódio, simplesmente uma pessoa está usando uma camisa da cor diferente de minha. Eu sou de São Paulo, outra é do Corinthians, ele me odeia. Né, ele vai lá, no final da partida, ele me mata, ou eu mato ele, por causa da cor de uma camisa. Né, brigam por causa de religião, quer dizer, sendo que só tem um Deus, um Criador de todas as coisas. Então a maldade está alojada dentro do coração das pessoas. O ser humano comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa maldade, esse DNA do mal está alojado. Como é que é o antídoto para isso? É o amor. Eu tenho que me alimentar com coisas boas, né? Então, você é produto daquilo que você se alimenta. Então, se eu procurar me alimentar com a palavra de Deus, com oração, com jejum, com adoração verdadeira, porque hoje a adoração virou show, virou espetáculo, né? Mas com raras e honrosas exceções, com adoração verdadeira, legítima, sabe? Você fortalece seu espírito e você fica mais bem preparado, porque você tem uma conexão com Deus. E quando você está com Deus, você não teme mal algum. Você sabe que Ele é o Senhor da sua vida, é o seu pastor. Mas antes de ser pastor, Ele tem que ser o Senhor, né? O seu Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele tem que ser seu pastor primeiro. Aí Ele vai te proteger, vai te guiar, vai te dar estratégia, você vai passar a ouvi-lo. As pessoas querem ouvir a Deus, mas não querem buscar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, todas as suas forças. Buscam, né, no tempo que sobra. Sobrou tempo, eu vou falar com Deus, sobrou tempo eu oro, se der eu jejuo, né? Enfim, tá faltando esse compromisso de novo. E no meio de uma perseguição, a gente vai acabar tendo que se unir outra vez, porque a perseguição une. É a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Russa, né? Nesse momento aí, bastante turbulento dessa crise com Israel, Hamas e os seus vizinhos, né? Que estão todos ali Sim. Bastante tensos. Elas não deveriam estar mais ativas, porque, de qualquer maneira, né? O Alcorão, ele tem essa base judaica cristã, né? E depois aí, Sim. lógico, que vai com Maomé, né? O que você me fala a respeito dessa situação das grandes igrejas nesse momento? Eles não estão se posicionando, né? O que me deixou perplexo, né? O máximo que fez, o Papa pediu para criar um corredor humanitário e tal, mas não há um posicionamento efetivo com relação a isso. Então, eu vejo uma certa omissão dessa parte aí. Mas, por outro lado, né, eu tenho que reconhecer que tem um remanescente fiel que independe de rótulo religioso, depende simplesmente de um elo que você tem com Deus, com o Criador. Então seria muito petulante a minha parte dizer que o protestante vai para o céu e todo mundo vai para o inferno. Deus vê o coração. Tanto é que vê o coração do samaritano, do publicano, da viúva pobre, da mulher adúltera. Então,
ele está vendo o seu coração, o que você está fazendo de bom, o que você procura fazer de bem para as pessoas. Deus está olhando o seu coração, suas atitudes e sua conexão com ele, independente do escopo que você tem. Tem até um livro chamado Fator Melquisedeque, eu recomendo para todo mundo ler, que mostra essa multiforme graça de Deus, né, se espalhando em várias gerações. Isso desde a época do Antigo Egito, tinha um faraó lá, num sistema politeísta, Amenófis IV, mudou o nome dele para Akhenaton, que ele acreditou, então, só tem um Deus, estamos errados, né? Não é politeísta, tem um Deus só. E por isso que José, quando se casa com Azenate, José do Egito, Deus não considera julgo desigual, porque o pai de Azenate era sacerdote de Aton, que era o Deus único. Né? Então, mesmo no Zoroastro, né, o zoroastrismo também é anterior ao cristianismo, e eram politeístas. De repente, o Zoroastro tem um insight, não, tem um Deus só, né, que é o grande sábio, acho que é Assura Master, que pronuncia, não sei. Então, existem várias manifestações de Deus no mundo. Então, não seria hipocrisia isso. E todo aquele que serve a Deus de verdade, de coração, né, Deus está ouvindo. Né? E são esses que vão dar direção ao povo, aos que estão perdidos. Tem muita gente perdida. Você falou tem muita gente perdida, tem muito influencer hoje na internet, sempre pregando vazio, né? Sempre buscando prazer imediato, quer seja com materialismo, quer seja aí com as famosas dancinhas e festas, e mais festas, e mais festas. Tem tempo ainda para as pessoas, eu não digo somente esses influencers, longe disso também, mas tem tempo ainda para as pessoas que estão olhando, estão com receio de se aproximar a Deus e pedir o seu perdão? Eu creio que sim. Eu creio que esse é o momento de olhar para Deus, pedir perdão, se reconectar com o Criador e deixar as coisas velhas para trás e começar uma nova vida, uma vida em abundância, onde Deus venha a ser o Senhor absoluto da sua vida. E Ele é amor, né? E está faltando, o amor se esfriou no mundo. Jesus ainda fala, haverá pois fé na terra quando o Filho do Homem voltar, porque a fé deriva do amor. E hoje as pessoas não buscam mais conhecer a face de Deus, de maneira geral. Não buscam mais esse tempo de oração, de conexão, mas há tempo sim. Né? Há tempo, é um alerta que nós estamos dando. Acho que essas coisas acontecem com a permissão de Deus, para que venha um alerta para todos aqueles que estão dormindo, porque essa galera aí que está fazendo isso está dormindo. Espiritualmente estão dormindo. Então, por isso que a Bíblia fala, acorda tu que dorme, desperta. Esse pessoal está em transe, está preso às coisas da matéria, e olha, a vida é um sopro, cara. Acaba inicialmente, acaba muito rápido. Imagina os israelenses acordaram de manhã, muitos deles não viram à noite, né? Ou viveram seus piores pesadelos, a gente não sabe. Você está bem hoje, tem um infarto amanhã, acabou. Você está bem hoje, tem um câncer amanhã, acabou. Tem um AVC, um acidente de carro. Então, talvez não tenha tanto tempo assim para essa galera. Então é o momento da gente refletir e se acertar com Deus agora, se alinhar com Deus agora. Não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje. E, às vezes uma palavra pode transformar uma vida, um abraço transforma uma vida. Quantas vezes eu precisava de uma palavra de conforto, veio alguém me deu um abraço, aquilo falou mais que palavras, sabe? Daquele acolhimento, aquele, puxa, eu me preocupo com você, eu estou do seu lado, não posso fazer nada, mas eu estou aqui do seu lado. E está faltando essa energia do bem no nosso meio, né? A gente vê muita maldade, em rede social especialmente. Tem um lado bom da rede social, porque a mensagem chega onde a gente não pode chegar, mensagem positiva, mas tem muita contaminação também, tem muita gente no meio que acaba promovendo fogo estranho, né? Acaba desviando, até aqueles que estão no caminho desviam do caminho, e vão ser penalizados por isso, porque Deus está vendo. Vão chegar diante de Jesus e dizer, o que você fez com seus talentos, com a habilidade, com o tempo que você teve, com a saúde, o que você fez? E esse tempo está chegando. Você vai olhar nos olhos de Jesus e o que você vai dizer para ele, o que você fez? A ele você não engana. Engana as pessoas por um tempo, mas a ele não engana. Bom, você falou da palavra talentos, eu lembrei aqui da famosa poupança e dos bens materiais nesse momento. Eu tenho dinheiro no banco, não importa se é muito, se é pouco, mas é com esse dinheiro que eu vivo, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. Nesses momentos aí, até o pessoal comprando muita criptomoeda, ou seja, vários ativos, um compra ouro, não, criptomoeda não tem problema, estou comprando ouro, estou comprando... Para quem está muito preocupado com essa questão material, qual que é o conselho, qual que é a orientação que você fala?
É viver um dia de cada vez, é como Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Se eu ficar pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã, eu não durmo hoje, né? Então, basta cada dia o seu mal. Mas é claro, existe um planejamento aí para eliminar o papel moeda, né? Até no Brasil, até o Banco Central já está ensaiando, fazendo testes para isso, para no final de 2024 a gente não ter mais papel moeda circulando. Ou seja, você pode ser deletado com o aperto de um botão. Você não compra, não vende, não transfere, não faz mais nada, né? Se não tiver de acordo com normas que vão ser pré-estabelecidas aí. Então, nesse momento, não é o momento que muita gente fala, Daniel, eu compro comida, guardo dinheiro. Se tiver condição e ter alguma coisa em espécie dentro da sua casa, melhor, né? Eu não tenho, então vivo um dia de cada vez. Mas você tem um pouquinho de valor em espécie, melhor ter, porque a gente nunca sabe. Tem aí ameaças e até mesmo de apagões, apagões cibernéticos, apagões de internet, tempestade solar, a NASA já avisou isso, e de repente você fica ilhado no meio do nada, não consegue fazer nada, comprar de vender, comprar, transferir, fazer mais nada. Então, não é o momento ainda de estocar alimento, mas é o momento de se reconciliar com Deus. As coisas vão piorar a partir do ano que vem, no meu entender, pautado na observação dos sinais. Isso é importante, porque Jesus, quando ele escreve Mateus 24, e ele fala, quando a figueira estiver tenra e seus ramos estiverem verdes, eis que eu estou às portas. Não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Uma geração tem 70 anos, então em 2018, Jesus está às portas, está chegando, não chegou, mas está perto. Então nós vemos elementos disso. E aí, 5 anos depois, 2018, vemos todo esse cenário já se moldurando no nosso entorno, cenário esse que já estava planejado há muitos anos atrás, desde a época que eu fazia parte da seita, já estava planejado, eu vi esse calendário exaustivamente, várias vezes, e as datas, tudo que eles têm planejado, até o presente momento, tem ocorrido como uma engrenagem, claro, com a aquiescência de Deus, porque o apocalipse vai ter que acontecer, mas eu vejo tudo funcionando muito bem como uma engrenagem, até os valores nossos, valores morais, valores de conduta, Família, estão né? todos de família, tudo deformado, tudo contaminado. Você vê que isso aí foi plantado há muito tempo atrás, você vê que na época, minha época, a gente lia gibi, né? E aí o Mickey nunca casou com a Minnie, ele só ficava com a Minnie, né? O Pato Donald nunca casou com a Margarida, ninguém sabia que era o pai daqueles patinhos lá, né? Os sobrinhos do Pato Donald, e ele ficava com a Margarida, ele não casou com a Margarida, né? O Pateta ficava com a Clarabella, quer dizer, não mostra casamento, não mostra família, não mostra estrutura, a gente fica. E hoje os nossos jovens reverberam aquilo que foi plantado, ficam também, né? Sem compromisso, e trocam de parceiro como troca de roupa, porque é isso que o mundo artístico faz. Tem artistas aí que tá em 14º casamento, 13º casamento. Quer dizer, qualquer conflito, pronto, eu me desfaço. É uma peça que quebrou. E não, a gente tem que lutar pelo nosso casamento. Lembrando que o que Deus uniu, o homem não separa, o que Deus uniu. Mas, lamentavelmente, tem muitos casamentos que Deus não uniu, que foi precipitação da pessoa, que foi escolha errada da pessoa, pautada por uma profetada, ou num desespero, eu preciso casar logo, é o filho do pastor, é a pessoa bem-sucedida, aquela mulher é virgem, sei lá, 1000 coisas que podem passar pela cabeça que fazem tomar uma decisão errada. Aí você entrou no cativeiro, aí você se lascou, porque aí não foi Deus que uniu, foi você que fez a coisa errada e você vai colher uma consequência daquilo. Então eu vejo muitos casamentos completamente, pessoas tentando lutar pelo casamento, mas apanha, né, tem droga, tem xingamento, não tem respeito, não tem amor, não tem mais acolhimento, quer dizer, se colocou no cativeiro para você sofrer até o resto da vida, né? Então, eu acredito, e eu falo isso também em seminário, já falei em vídeos também, em alguns casos, né, você tem que separar mesmo, porque não foi Deus que uniu, né? E aí o que Deus uniu, o homem não vai separar. E essas famílias estruturadas que Deus uniu, essas têm uma força, sim, perante Deus para poder educar os filhos da maneira correta, a trazer filtros, a trazer controle, a trazer regras e rotina, que é fundamental para crianças isso, regra e rotina. Sem regra e rotina você não disciplina, e sem disciplina você não tem evolução. Você não tem evolução, não tem limite. Então tem que ensinar esses parâmetros desde casa, começa do berço. Respeito entre os familiares, né? Daniel, você tem medo do que vem pela frente? Você, sua família? Como é que está essa palavra aí? Meu Deus, o que vai acontecer? Você tem medo? Eu, sinceramente, sem demagogia, sem hipocrisia, diante de Deus, eu estou muito tranquilo quanto a isso. É uma coisa que eu já esperava que ia acontecer, eu só não esperava que eu ia vivenciar
para ver essas coisas. Imaginava que em 2023 eu já estaria no céu. Era essa a minha ideia que eu tinha. Mas se Deus me colocou aqui, tem um propósito, então eu vou cumprir minha missão. Missão dada, missão cumprida. Eu vou combater o bom combate, acabar a carreira e terminar a fé até o fim. Eu vou continuar pregando o amor, a verdade, vou continuar ensinando, dando direção para essa galera. E estou muito em paz, porque eu sei que Deus me protege. Assim, embora eu tenha experienciado momentos de muito ataque, muita ameaça, inclusive, contra ameaça física, ameaça a danos na minha saúde mental, ameaça, enfim, estrangulamento financeiro, e várias frentes vão tentando trabalhar nisso. Eu vejo que isso tem um desdobramento espiritual, mas a gente luta, usa as armas espirituais. Eu e minha esposa estamos num período de jejum, a gente ora, se consagra, unge a casa, unge os nossos animais, unge as crianças, orienta, conversamos sobre Deus e estamos muito tranquilos que Deus dá ordem para os anjos acamparem ao nosso redor, né? Deus está nos guardando, nos protegendo. Então não quer dizer que eu estou isento de atravessar o deserto, mas se eu tiver que atravessar, Deus vai estar comigo e vai me dar força. É como a igreja primitiva. Eles foram perseguidos, eles iam para as arenas, mas eles iam cantando louvores para as arenas. Eles tinham uma fé inabalável e indestrutível. Lançado às feras e cantando louvores. Isso é surreal. Isso não é só Flávio José que fala, mas Eusébio, Plínio também falam a respeito. Então a gente tem que construir essa fé inabalável no nosso meio, que nada vai me separar do amor de Deus. Paulo sofreu muito, mas ele chegou a dizer, nada vai me separar do amor de Deus. E isso hoje é muito empírico na minha vida, né? Eu já passei por muitas coisas, perdas, tudo, né? Mas eu nunca questionei a minha fé, nunca questionei os valores de Deus. Então hoje para mim é fundamental, isso nada vai me separar do amor de Deus, né? A morte é lucro, viver é Cristo. É um dia de cada vez e vou dar o meu melhor. Na sua visão profética, escatológica desse momento em Israel, que nesse momento é Israel contra Hamas, e estamos lá com os vizinhos, né? Estados Sim. Unidos já mandando porta-aviões. O que você imagina aí nos próximos dias, semanas? Você acha que vai ter um momento de paz ali ou vai piorar cada vez mais? Eu acho que nesse momento, agora, empírico, para esse ano, não. Esse ano eu não vejo um estabelecimento de paz e resolução desse problema, porque eles estão ganhando proporções planetárias, né, e pressionando os judeus o mundo inteiro. Estamos vivendo um segundo holocausto aí, e vamos viver uma outra situação, né, provavelmente o ano que vem, onde as pessoas voluntariamente vão entrar em filas para ir às câmaras de gás, né, entre aspas aqui, onde vai ser obrigado mais uma abelhada aí. Então, eles estão preparando todo esse sistema para isso. E esse conflito no Oriente Médio vai reverberar, claro, na economia, no abastecimento. Outros países estão ameaçando entrar também. A China e a Rússia são grandes potências. O Irã já está ameaçando entrar. Então, eu estou vendo a coisa ganhando proporções maiores, né? Não sei se os Estados Unidos, nesse momento, vai segurar a onda, né? Inclusive, uma das propostas do Fórum Econômico Mundial, pelo Klaus, está todo mundo chipado até a Agenda 2030, até 2030, todo mundo está marcado para ter um controle global por todas as pessoas. Isso veio do próprio Fórum Econômico Mundial, o Klaus que chegou a colocar. É o alvo que eles têm. Então, não significa necessariamente um chip como a gente conhece, mas uma marca qualquer. Alguma coisa que você pode inocular em você e por um aplicativo você acaba vendo que aquilo ali está passando pela corrente sanguínea. Teve até uma cientista da DARPA, que é um órgão de estudo científico ligado ao Pentágono, ela ousou dar uma entrevista em público falando de algumas coisas que ela estava vendo, e ela não concordou com aquilo, ela foi demitida e o avião dela caiu. Então, ela não morreu, por um milagre, ela continuou viva. O piloto foi muito bom ali, né? O piloto foi muito rápido, mas teve traumatismo craniano, ela teve polifraturas, tudo mais, mas está viva ainda. E outros cientistas que alertaram a população para algumas coisas que estavam acontecendo, alguns morreram, outros foram censurados nas redes sociais, não podem mais falar nada. Então a gente vê cada vez mais esse controle, esse domínio, né? Esse manto cobrindo a humanidade. E esse é o momento que a gente tem que oferecer a verdadeira resistência, né? Então, estar unidos, né? Juntos nós somos mais fortes. Voltar àquela questão de orar uns pelos outros, chorar com os que choram, suportar os fardos uns dos outros, ajudar, estender a mão, não mais apontar o dedo. A gente está vivendo uma guerra entre nós, quer dizer, uma guerra entre um irmão contra irmão. Na época de eleições no Brasil, teve famílias que brigaram por causa de política. Famílias cresceram junto, irmãos brigaram por causa de política. E agora tem gente brigando por causa de religião. Quer dizer, é o fim da picada. Quer dizer, cadê os valores desse mundo, né? Então,
Tá E chegando essa um guerra momento acaba sendo entre irmãos, né? Porque entre irmãos, Israel, exatamente. Hamas, tudo filho de Abraão, né? Tudo filho de Abraão, exatamente, uma guerra entre irmãos. Isso foi meticulosamente planejado, né? Eu li alguma coisa que levou 2 anos de planejamento, né? E o Hezbollah não está entrando solidariamente, ele está entrando porque foi combinado, tá, obviamente combinado isso, planejado. Eles tinham mapas de tudo, sabiam onde estavam as bases, tinham um mapa da base, sabia a porta estava destrancada. Foi muito bem planejado. Foi um ataque que enganou a inteligência artificial deles, o Domo de Ferro. Então, muita coisa pode acontecer daí para frente se grandes potências entrarem no meio. China e Rússia, por exemplo, o próprio Irã, né? E também não posso deixar descartado aí a questão da Coreia do Norte, que por enquanto está quietinho, mas já está ameaçando de novo. Essa é uma peça, né, que fica lá toda hora no meio do tabuleiro lá. Exatamente. Pessoal, estou aqui conversando com o Daniel Mastral. Daniel Mastral Oficial, o canal dele no YouTube, para você seguir e ter ali as informações que você gosta de ouvir do Daniel. E danielmastral.oficial, inclusive aqui com esse seminário que você pode acessar ali no Instagram dele oficial e acessar aqui o e-mail para você ter acesso a esse evento presencial que vai acontecer praticamente daqui a um mês, em 11 de novembro. De novembro, né? Isso. Então vai lá para você se inscrever, são vagas limitadas. Daniel, normalmente a minha live tem 1 hora, eu deixo esse momento aqui para você finalizar com a sua mensagem, fica à vontade. Ok, o que eu queria colocar para todos que estão nos assistindo é que nós chegamos a um ponto da história que na aviação, na aeronáutica, nos chamado de ponto sem retorno. Você não tem mais para onde ir, só tem um caminho para ir, e é o caminho para voltar aos braços do Criador. É o momento de se reconciliar com Deus, de reformular, de reescrever a sua história, de rever os seus valores, fazer uma releitura da sua vida. Se olha no espelho de Deus, né? Como é que você está? Como é que estão os seus atos, a sua vida? Se Jesus voltasse hoje, o que você ia dizer para ele? O que você fez com tudo que ele te deu? Então, fica isso como reflexão, que você venha ser imagem e semelhança de Deus na terra e não do adversário. Porque Deus vai te honrar quando você o honra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e pratica, esse é o que me ama. E aquele que ama a Deus é amado pelo Pai e protegido pelo Pai. Simples assim, poderoso assim. Para concluir mais um pouquinho, nesse momento aí, qual salmo ou qual capítulo da Bíblia você recomendaria a pessoa ler, a família ler em conjunto e por quanto tempo? Olha, eu sempre gosto de orientar o pessoal que me segue a ler o Evangelho de João, que eu acho que é muito rico, porque o Evangelho de João ele foi testemunho ocular da crucificação, ele tem um olhar diferenciado. Conhecer um pouquinho do livro de Atos, saber como foi a igreja, a formação da igreja primitiva, como ela se organizou e como ela perpetrou uma fé tão indestrutível, tão inabalável, né? E é importante que a gente fala de Salmo, a gente fala muito do Salmo 23, né? Mas é importante lembrar que para o Senhor ser o seu pastor, tem que ser o Senhor da sua vida em primeiro lugar. Então, vale sim ler Salmo 23, Salmo 121, né, Salmo 40, né, ler o livro de Provérbios, tem muita informação para nós também, mas começa, acho que os primeiros passos seria o Evangelho de João, porque você vai ter um entendimento maior da dimensão do amor, né? É em João que está narrado que Jesus defendeu a mulher adúltera, contrariando até a própria lei, né? Quer dizer, o amor sobrepuja a lei. A lei mosaica estava valendo ali, não era a época da graça ainda, a graça vem depois da crucificação de Cristo. E ele defendeu. Então, Jesus, ele olha o seu coração, ele vê sua intenção, ele quer o seu bem. Então, abraça ele te abraça também. E que você realmente tenha o viver de Cristo, né? Que você aprenda a combater o bom combate, né? Suportar os cravos, vai ter cravo, vai ter espinho, né? A cruz vai pesar, mas Jesus é cheio de paradoxos, né? O nosso Consolador chorou, né? O nosso libertador foi preso, aquele que nos dá um jugo leve e suave precisou de ajuda para carregar a cruz. Então você vai precisar de pessoas, soldado sozinho não vence batalha. Nós precisamos estar juntos nesse momento e juntos nós vamos ser mais fortes. Então some conosco nessa trincheira, em oração, mas começa pela sua vida. O maior campo de batalha é aqui dentro, no seu coração. Segundo campo, a sua casa, terceiro é lá fora. Então alinha a sua casa e seu coração primeiro para Deus. Queria agradecer aqui o Daniel Mastral, com sua agenda sempre repleta e sempre muito requisitados nos podcasts aí. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.
A qualquer momento eu te chamo aí para você dar as suas explicações aí e depois a gente marca aquela live que estava marcada, mas é um outro tema e oportunamente a gente volta a falar, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, querido. Fique com Deus. Obrigado. Tchau, gente. Até Valeu. mais. Tchau. 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 Pessoal, aqui no canal do Fernando Betete, eu tenho um recado para dar para você, que é o seguinte: dia 2 de dezembro, deixa eu compartilhar a tela. Eu, Fernando Betete, vou lançar o meu livro, tá? Vou lançar o meu livro em um evento presencial em São Paulo, capital, no dia 2 de dezembro, sábado. O link está aqui embaixo para você se inscrever, adquirir o seu ingresso. Será um evento importantíssimo com 9 palestrantes, 9 amigos que eu já entrevistei por todo esse meu período aqui na internet. Dr. Zeballos está presente, doutora Lucy Kerr, doutora Nise Yamaguchi, Dr. José de Felipe, são muitos palestrantes nesse evento. Deixa eu compartilhar mais aqui. Se você acessar ali o meu Instagram, Fernando Betete, @Fernando Betete, você vai ver aqui, ó, que vai ser, além do lançamento do meu livro, um workshop com os palestrantes falando sobre medicina integrativa, sobre saúde integrativa, no dia 2 de dezembro, no Hotel Pestana, em São Paulo. Então, eu, Fernando Betete, estarei ao vivo, estarei presencial, para você que sempre quis me conhecer, para você que sempre quis conhecer em detalhes aí a história da minha trilha, né, no jornalismo em saúde. Vai ser um momento oportuno para você me conhecer. E nesse evento, pouquíssimas vagas, somente 300 vagas, porque a sala do hotel, final de ano, já estava tudo lotado, e a gente conseguiu essa sala no Hotel Pestana, em São Paulo. Então, eu estarei aguardando você. Se inscreva aqui no evento presencial, onde eu e mais 9 convidados estaremos ali produzindo um podcast ao vivo, presencial, logicamente, somente para as pessoas que vão estar ali, e cada convidado meu dará uma palestra sobre a sua área de atuação dentro da saúde integrativa. Eu aguardo você para te conhecer e para dar um abraço ali no dia 2 de dezembro, em São Paulo, no Hotel Pestana, no lançamento do meu livro, do Fernando Betete, junto com mais 9 convidados que sempre passaram aqui pelo canal. Muito obrigado a todos. Esse daqui é meu e-mail, sugestões de pauta, sugestão de convidados. É só você mandar um e-mail para mim. Aguardo você nesse evento presencial em São Paulo. Um abraço a todos e até nosso próximo evento. Ou melhor, até a nossa próxima live. Tchau.